Fala pessoal, sejam muito bem-vindos aqui ao canal e hoje eu quero falar com vocês sobre ações do setor de petróleo, tá? Mas não é Petrobras especificamente, existem várias outras. Inclusive, eu não sei se você sabe, mas tem uma ação que a gente vai falar hoje aqui sobre isso, que subiu mais de 140% em apenas 6 meses, sendo que a Petrobras, se a gente pegar 6 meses, ela subiu só 6%. Quer saber que ação é essa? Então, trouxe aqui uma convidada especial no canal hoje, a Paloma Brum, que ela é analista CNPI de investimentos lá da Toro Investimentos. Você sabe muito bem que a Toro é parceira aqui do canal, é a corretora que eu invisto o meu dinheiro. Inclusive, vou deixar o link aqui na descrição, porque taxa zero para investimentos todo mundo quer, né? Paloma, seja muito bem-vinda aqui ao canal. Obrigada, Ricardo. Muito bom estar de volta aqui com você. Show de bola. Então, eu sei que você acompanha muito esse setor de petróleo, né? Inclusive, uma das ações que você já me disse aqui antes, que vocês já recomendaram muitas vezes, é do setor de petróleo, mas não é da Petrobras, tá? Daqui a pouco a gente fala qual é, mas tem uma coisa que está meio que unânime, assim, entre todos os analistas hoje em dia, eu quero saber se é a sua opinião também, sobre as commodities. Para esse ano de 2021, esse ciclo de commodities, realmente está na hora de investir nesse setor? Certo, Ricardo. Então, depois que nós passamos ali pelo momento mais crítico da pandemia no ano passado, onde as atividades mundo afora ficaram bastante restritas, houve então uma queda pela demanda geral por commodities, tá? Então, essas empresas, não só de petróleo, mas de outras commodities também, como metais, o próprio minério de ferro, chegaram em um determinado momento a apresentar fortes quedas na demanda, né, pelas commodities, e aí isso acabou se refletindo também no preço das ações. Logo em seguida, a China já saiu na frente, se recuperando, e já começou a demandar muito minério de ferro e também petróleo. Então, com esse movimento de uma demanda mais forte da China, se recuperando da crise do coronavírus, isso já aumentou a demanda para as empresas, mas o preço internacional do petróleo, ele caiu bastante. Então, iniciamos o ano passado de 2020 com o barril do petróleo, quando a gente olha, seja o WTI, seja o Brent, que é a referência para a Petrobras, ali na casa dos quase $70 o barril. E esse barril, ele chegou, inclusive, a ser precificado de forma negativa em abril do ano passado. E aí, então, depois, né, retomado ali esse período pós fase mais crítica da pandemia, outros países também começaram a retomar suas atividades, começaram a reaquecer as suas economias e, logicamente, isso puxou a demanda por commodities. E hoje o cenário que nós temos já é um barril do Brent que já está ali sendo negociado no patamar próximo dos $65, então isso acaba favorecendo as margens das companhias, mas ainda assim, uma série de companhias sofreu muito, entregou resultados, quando a gente olha aí as grandes petroleiras mundo afora, tiveram muita dificuldade de entregar resultados razoavelmente bons em 2020. Inclusive, a Petrobras se destacou nessa entrega de resultados devido à própria gestão da companhia, que vem realizando um plano de reestruturação muito focado em corte de custos, redução do custo de extração do petróleo, e uma série de outras frentes, venda de ativos, se desfazendo daqueles ativos menos interessantes para ela. Então, tudo isso acabou favorecendo, né, que a petroleira tivesse um resultado mais interessante do que outros pares grandes internacionais. Então, enfim, em suma, é um setor que sofreu muito, tá? O Brent, embora ele já esteja o barril do Brent, né, ele já esteja num patamar mais avançado, ainda assim, quando a gente olha, as companhias ainda estão se recuperando de uma fase pior que a gente acabou de viver. Então, não é tudo mil maravilhas, né, mas as companhias, quando a gente olha aqui, inclusive mercado interno, tem companhias com resultados muito positivos, a gente vai comentar aqui, né, vou deixar você puxar aqui, e aí a gente tem, então, uma perspectiva de que esse setor de petróleo, ele vai se recuperar bastante daqui em diante, e com isso, essas companhias que tiveram que fazer uma série de paradas de produção, por exemplo, tiveram custos fixos diluídos, né, por um nível de produção, um nível de vendas menor, então tudo isso acabou impactando o resultado delas. Então, a partir daqui em diante, né, com a chegada das vacinas, principalmente, é o que tende a destravar mais valor. Então, as campanhas de vacinação, seja
avançando nas grandes economias, seja avançando aqui no Brasil, tende a contribuir e muito para uma retomada econômica num ritmo mais acelerado, e com isso a demanda também por commodities, por petróleo, acaba sendo acelerada também. Então, uma perspectiva muito positiva de recuperação para o setor como um todo daqui em diante. Legal, excelente, né? Então a gente percebe que é um setor que ficou para trás, tanto que a gente teve muitos problemas desde 2020, mas é muito legal esse ponto que você trouxe, que a China já está se recuperando, já se recuperou, né? Então ela acaba demandando muito, e o Brasil, como um país exportador que é, né, tanto de minério, petróleo, enfim, exportador como um todo, proteína animal também, acaba surfando um bom momento quando existe uma grande demanda no mundo. E como você disse, se a gente tem uma vacinação acelerada em outros países desenvolvidos, pode ser sim que a gente comece a ver um ciclo de commodities aí bem mais forte, e algumas empresas aqui do Brasil vão poder se sair muito bem. E agora eu quero falar com você qual que é essa outra ação, então, dentro do setor de petróleo, porque Petrobras todo mundo já conhece, quem gosta, gosta, quem não gosta dessa questão estatal aí não vai investir mesmo. E qual que é essa outra ação aí do setor de petróleo que já trouxe tanto lucro aí, mais de 140% em 6 meses? Boa, Ricardo. Essa ação é a PetroRio. É uma companhia que eu avalio de uma forma muito positiva. Aqui na Toro, por exemplo, a nossa equipe de análise já chegou a recomendar PetroRio para uma carteira especial nossa de small caps, conhecida como Pioneiros da Bolsa, na qual, em 2 ocasiões, nós já fizemos, né, a realização de lucro na operação. Então foram operações bem satisfatórias, em uma delas, inclusive, a gente teve um lucro superior a 100%, teve cliente que lucrou até mais, dependendo do preço de entrada, que cada um consegue pegar, né, mas assim, por que a gente gosta da companhia, né? A PetroRio, comparada a uma Petrobras, ela é uma empresa de pequeno porte, mas ela vem de um histórico de reestruturação. Então, a PetroRio, ela empreendia atividades de exploração de petróleo no passado, e ela resolveu se reestruturar para atuar somente no desenvolvimento de campos maduros. O que isso significa? A companhia, ela deixou a atividade exploratória, que é algo que demanda um alto nível de investimento, e com isso também um alto risco, porque não é garantido que a companhia, explorando bacias, ela vai necessariamente encontrar campos de petróleo. Então, é uma atividade de alto risco, que é uma atividade que a Petrobras empreende muito bem. Então, a PetroRio, ela foi deixando essa linha de atuação, e ela está focada hoje, então, nos campos maduros, aqueles campos onde já foi comprovado a existência de petróleo, e eles já estão ali, muitas vezes, já em atividade, inclusive. Então, essa mudança, né, traz um menor risco para a companhia, demanda um menor nível de investimento também, e acaba tornando a empresa com uma previsibilidade maior sobre as suas atividades, uma vez que esses campos já é conhecido, né, que eles têm ali um determinado nível para ser explorado. Agora, existe um risco embutido? Existe. Por exemplo, a companhia, à medida que o campo ele vai ficando saturado, ele vai caminhando, né, para o encerramento das suas atividades. Então, para a PetroRio crescer, ela precisa necessariamente ampliar o seu número de campos. Então, e para isso, ela tem uma posição de caixa forte e tem feito uma série de aquisições estratégicas. Inclusive, é bom mencionar que a Petrobras, como eu comentei, ela está fazendo uma série de desinvestimentos, então ela está vendendo aqueles ativos que não são tão interessantes para ela. Então, nessa linha, tem surgido várias oportunidades dessa linha de campos já em desenvolvimento, que a PetroRio, inclusive, está atenta e já fez algumas aquisições. Então, a gente pode comentar um pouco mais sobre essas aquisições já, mas olhando, então, para a companhia, essa questão da reestruturação funcionou muito bem. Hoje é uma companhia que mostra lucro, mostra resultados consistentes, tem até surpreendido, inclusive, nós analistas com resultados acima do esperado. É uma companhia que está muito bem posicionada. Claro, é um player bem menor, tá, do que uma Petrobras, então a gente considera ela, inclusive, como uma small cap na Bolsa de Valores brasileira, mas que tem aí, então, um alto potencial de crescimento, porque à medida que ela faz a aquisição de 1, 2 novos campos, ela tem ali a possibilidade de aumentar a produção dela em 30%, 40%, isso é muito para uma companhia.
Então, e isso tende a se refletir também nas expectativas futuras de geração de caixa, geração de valor para o acionista, e logo as ações acabam acompanhando esse movimento também, se valorizando fortemente, que é o que a gente acompanhou aí, né? Diversos fatores levaram a essa valorização, a gente pode entrar no detalhe, mas, em suma, a companhia, ela tem mostrado que ela consegue entregar valor. Então, por esse diferencial dela mesmo, né, de conseguir ser uma pequena empresa ainda, onde a gente consegue investir e acompanhar ao longo do tempo essa boa entrega de resultados da companhia é o que o acionista busca, né? Então, uma empresa na qual ele pode confiar e que isso vá, ao longo do tempo, também se refletindo nos preços dos seus papéis. Então, uma empresa que a gente gosta bastante aqui na Toro. Legal, muito bom, né? Então isso que é bacana, a gente conseguir entender o que está por trás da empresa, né? Que às vezes não é só ali um número que está subindo ou caindo na bolsa, e como você disse, né? Tá no mesmo setor, Petrobras e PetroRio, mas tem características aí bem diferentes, né? Tanto no tamanho da empresa, como você disse, a PetroRio é uma small cap, então quem está olhando a cotação na Bolsa de Valores, às vezes vê que sobe muito, às vezes vê que cai muito, então assim, por ser até uma empresa de uma small cap, tem essa volatilidade maior, tem esse certo risco um pouco maior, se bem que se a gente olhar para a Petrobras agora também tem o seu certo risco por causa de uma outra questão, né? Uma questão política em si. Mas acho legal a gente esclarecer exatamente o que é cada empresa, né? Inclusive, daqui a pouco a gente vai falar rapidamente de mais duas ações do setor de petróleo, mas eu sei que você gosta bastante da PetroRio, então vamos falar só mais um pouquinho sobre a PetroRio. Então, a grande questão aqui é que a PetroRio, ela precisa desses campos que, digamos assim, comprar esses campos para conseguir extrair esse petróleo mais maduro aí, que tem até uma certa complexidade um pouco menor, né? Se a gente pensar a Petrobras, que extrai de águas profundas, é algo bem mais complexo que só a Petrobras sabe fazer mesmo, né? Agora, esses novos campos, será que a PetroRio, ela consegue ainda, já pensando uma visão de futuro, será que ela vai conseguir comprar novos campos ou então desenvolver mais esses que ela ainda tem? Até um ponto assim, será que está no momento de pensar em comprar essa ação num longo prazo ou não? Qual que é a sua visão? Boa, Ricardo. Então, a perspectiva para a PetroRio a longo prazo é positiva, inclusive é um ativo que vale compra nesse momento. A gente acredita que, embora ela já negocie ali a múltiplos um pouco mais esticados, quando nós olhamos a perspectiva de futuro para a companhia, ela é uma tendência de alta, ou seja, uma tendência de expansão da produção, das vendas da companhia. Como é uma companhia muito bem gerida, focada em redução de custos, então tudo isso faz com que ela tenha ali uma perspectiva de que vai performar muito bem ao longo dos próximos anos. Então, um papel que faz muito sentido ter na carteira. Lembrando aquela ressalva que você bem fez, é um papel um tanto mais arriscado, então pode-se esperar mais volatilidade a curto e médio prazo, mas a longo prazo é uma companhia que tende a ter uma performance super interessante. Questão da aquisição dos campos, ela tem uma posição de caixa muito forte atualmente, ela encerrou o ano de 2020 com mais de 3 bilhões de reais em caixa, e ela tem esse foco em fazer novas aquisições, porque o negócio dela depende disso para crescer. Então, e ela segue atenta no mercado, como acho que eu cheguei a comentar talvez anteriormente, a Petrobras está se desfazendo de uma série de ativos que podem ser interessantes para a PetroRio, então ela continua antenada nisso, e inclusive ela marcou a sua entrada no pré-sal com a aquisição que foi feita recentemente de participação no campo de Wahoo. E não somente isso, né, o pré-sal, por que ele é uma camada tão interessante assim para as empresas? Porque ele é um petróleo, considerado um petróleo mais leve, ou seja, ele gera uma emissão menor de gases que geram um efeito estufa. Então, ele é negociado ali com uma paridade em relação ao preço do Brent, sem sofrer um desconto. Então, algo super atrativo para as companhias que exploram esse tipo de camada de petróleo, que tendem a trazer ali, né, claro, com uma boa eficiência de custos, tende a trazer bons retornos, margens maiores, e além disso, o Wahoo também tem uma posição estratégica, ele está localizado ali a 35 quilômetros de um outro campo da própria PetroRio, que é o campo de Frade, e aí na hora que ela fizer, né, ela está trabalhando no tie-back desses campos, ou seja, na ligação desses campos, quando ela fizer isso, ela consegue ter ganhos, sinergias relacionadas ali a toda a questão de logística, por exemplo, desse petróleo que vai ser extraído. Então, e a PetroRio está atenta para fazer outras aquisições desse mesmo
desse mesmo perfil, ou seja, com uma proximidade em relação a campos que ela já adquiriu, e aí ela consegue, então, ter ganhos de sinergia nesses negócios, inclusive otimizar, né, as próprias linhas de custos dela. Então, algo também super interessante para a companhia, e o que nós vemos, então, para o futuro é uma retomada econômica cada vez mais forte, com essa chegada das vacinas, isso acaba beneficiando a PetroRio. Ela tem uma boa parte das suas receitas em dólar, então uma companhia que também se beneficia desse patamar de câmbio mais depreciado que nós vivemos. E ressalto novamente, né, a gestão é uma grande chave dentro da PetroRio e é uma gestão que está bem comprometida com a geração de resultado e valor para o acionista. Então, eu acredito que é uma companhia que faz muito sentido para o investidor avaliar na hora de incluir, né, petróleo na sua carteira. Muito bom, então galera, fica aí essa recomendação de PetroRio, mas antes a gente vai falar sobre mais rapidamente, duas ações aqui do setor de petróleo da Bolsa Brasileira. E, Paloma, o papo tá super legal, vou pedir pro pessoal aqui, se vocês quiserem que a Paloma volte, deixa aí nos comentários a hashtag volta Paloma, porque aí ela volta com mais tempo para falar mais sobre outras empresas também. Mas agora, dá uma pincelada rápida aqui pra gente sobre outras duas empresas, que é a Enalta e a 3R. Então eu vou falar duas frases que eu tenho ouvido muita gente falando aí, que a 3R seria uma empresa de petróleo que seria a nova PetroRio. Tem gente aí falando que ela vai estourar, vai subir tanto quanto a PetroRio subiu nesse tempo. O que você acha sobre isso? E a Enalta, ela é conhecida como uma boa pagadora de dividendos, mas aonde que essas duas empresas estão aí nesse cenário de petróleo como um todo aqui? Porque a gente tem a Petrobras lá em cima, com a exploração mais difícil, a PetroRio ali já é uma empresa entre essas menores aí mais estabelecida. Aonde que entra aí a 3R e a Enalta? Certo. Então, começando pela 3R, ela fez um IPO recente na Bolsa Brasileira, ali em novembro de 2020, e é uma companhia que ela se assemelha bem mais com as atividades da PetroRio. Então, talvez por isso que as pessoas têm classificado ela como uma nova PetroRio. Ela também está focada no desenvolvimento de campos maduros, então ela não se lança na atividade de exploração, de fazer descoberta de novos campos de petróleo. Então, ela tem uma atuação bem similar à da PetroRio, e isso traz, né, aquele diferencial, né, na hora que a gente avalia a companhia, de ter uma previsibilidade maior sobre as suas atividades, uma vez que são atividades de menor risco em relação à atividade de exploração. Então, um perfil muito parecido, de fato, com a PetroRio, só que ela tem um histórico em bolsa ainda muito recente, então isso eu faria uma ressalva para esse aspecto, mas é uma companhia que está crescendo, ela também tem feito aquisição de novos campos de petróleo, porque assim como a PetroRio, ela também depende disso para crescer, fez aquisição, inclusive, recente de vários campos da própria Petrobras, então, e ela tem esse perfil todo aí, no geral, né, de uma PetroRio. A única coisa que me chama a atenção hoje é, de fato, o pouco histórico que ela ainda tem na Bolsa. Então, nós estamos aqui, a equipe de análise da Toro está monitorando a 3R, mas a gente acredita que ainda não seja um bom momento para poder fazer entrada no papel, justamente aguardando que a companhia tenha mais track record na Bolsa Brasileira, e além disso, ela ainda negocia múltiplos um tanto mais esticados do que a própria PetroRio. Então, por isso que, avaliando o custo de oportunidade entre os dois papéis de empresas que, a princípio, são muito similares, claro, a gente precisa ver, acompanhar o histórico da gestão da 3R, que a gente já tem esse histórico, né, muito positivo do lado da PetroRio, mas tudo mais mantido constante, a gente acredita que hoje o melhor papel seria PetroRio. Ainda assim, 3R é uma empresa com grande potencial? Sem dúvidas, ainda mais tendo esse perfil, né, elas vão acabar, inclusive, competindo por campos de petróleo, naturalmente, que venham aí a ser colocados à venda, isso vai acabar acontecendo, mas como a gente tem aí um horizonte para as duas, né, de uma atividade muito similar, então a gente precisa encontrar alguns pontos que nos façam entender que um investimento, ele pode fazer mais sentido nesse momento. E aí, nesse caso, nesse momento, a gente acredita na tese de PetroRio. Mas a gente segue atento a 3R e acredito que o mercado, né, os investidores, é muito positivo mesmo que eles acompanhem o case até para poder aproveitar um bom momento de entrada.
Quando a gente olha para a Enauta, ela tem uma atividade um tanto diferente quando a gente compara, por exemplo, com PetroRio e 3R. Porque além dela fazer a atividade, ela tem essa atividade, né, de campos maduros, mas ela tem um foco muito grande hoje, os seus negócios estão em exploração e produção de petróleo. Então, isso acaba fazendo com que a empresa, ela incorra naquele maior risco que eu comentei, ou seja, a atividade exploratória, ela é uma atividade que envolve um nível de investimento mais alto, um retorno, né, que não é garantido. Então ela pode, por exemplo, começar a explorar uma bacia, ela explora várias, na verdade, e simplesmente não encontrar ali campos de petróleo que façam sentido serem e lançar um empreendimento para produzir o óleo. Então, o que acontece? É uma atividade mais arriscada, naturalmente, então a Enauta, ela tem um risco mais alto quando a gente compara com PetroRio ou até com a própria 3R, mas ela tem feito uma mudança, tá? Então, a gestão da Enauta, ela já está olhando para poder fazer uma mudança de foco. Então, além de se lançar nessas atividades de exploração e produção de óleo, ela também está atenta para poder fazer a aquisição de campos de produção, e aí, ou seja, olhar, né, para a aquisição daqueles campos que já existem, já tem infraestrutura logística montada, e fazer a aquisição desses campos para focar em produção também. Então, a própria Enauta já está buscando mitigar esse risco, então é algo interessante de se monitorar. Além disso, ela também tem, assim, ela hoje, por exemplo, ela não tem pré-sal, tá? Tem o potencial de que um dos campos dela venha a ter pré-sal, mas hoje, de fato, é algo que ela não tem. E, bom, quando a gente compara, né, as empresas do setor, eu não veria hoje Enauta como um investimento, de novo, né, é uma boa companhia, está mostrando uma boa geração de caixa, sim. No entanto, é um papel que hoje eu enxergo como mais arriscado, comparando com essas outras companhias de menor porte, né? Ela não tem o porte de uma Petrobras, por exemplo, é claro. Então, quando eu comparo essas companhias, vejo que a Enauta tem um menor porte, envolve essa atividade exploratória que é de maior risco. No final das contas, isso acaba indo para o preço do papel, e eu acredito que hoje não valeria tanto a pena, assim, um investimento em Enauta. Mas, claro, cabe monitorar essa própria estratégia dela agora de começar a fazer uma gestão de portfólio para mitigar riscos, é algo interessante. Então, eu acredito que vale acompanhar a companhia e ver aí, né, os resultados que vão vir dessa mudança de foco que ela quer fazer. Muito bem, excelente aqui essa aula, sabemos tudo agora sobre as ações de petróleo da nossa Bolsa de Valores. E galera, deixa aí nos comentários, volta Paloma, porque o papo foi muito legal, mas agora a gente vai ter que encerrar aqui. Paloma, muito obrigado, agradeço muito aqui pela participação e mais uma vez vou deixar o link aqui na descrição, porque a Toro, ela é parceira aqui do canal, então recomendo mesmo, gosto da corretora, gosto do trabalho deles e eu uso para os meus investimentos. Vou deixar aqui o link na descrição. Paloma, brigadão pela conversa. Obrigada, Ricardo. Prazer conversar aqui com você também, com seus seguidores. E até a próxima, pessoal. Bons investimentos. Valeu, gente. Tchau, tchau.